Contraponto. Apoio Cimentos Nassau. Atenção! Dentro de 5 segundos, contraponto. No Contraponto de hoje, nós vamos conversar com Carlos Eduardo Novaes, jornalista, escritor e roteirista de novela. Eu volto já. Novaes, num país onde muita gente ainda morre de fome, falar da importância da cultura me parece que é um pouco difícil, não? Ô Mauro, e não é? Porque, na verdade, eu acho que muita gente morre de fome por causa da nossa formação cultural, né? Essa é uma velha discussão, tão velha quanto quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quer dizer, se não é a cultura que nós herdamos dos nossos colonizadores, misturados com os nossos índios e os nossos escravos, que gerou esse país tão surrealista com que nós convivemos hoje em dia e que, entre outros surrealismos macabros, provoca essa fome inimaginável no final de um milênio, né? Essa falta de cultura, essa carência cultural, é um pecado maior a nível de Estado, a nível de governo, por falta de incentivo, ou interesse do próprio brasileiro em melhorar este nível? Há uma enorme confusão, Mauro, que se faz. Eu participo há mais de 20 anos de seminários, congressos, encontros na área cultural. E é uma coisa curiosa porque as discussões não avançam, mas não avançam porque a gente já se confunde em cima dos conceitos e de definições do que seja cultura, não é? A gente sabe que a cultura, de um ponto de vista antropológico, é tudo aquilo que o homem acrescenta à natureza, não é? O homem, quando fez a primeira roda, estava fazendo cultura. Hoje, algumas cabeças não consideram essa atitude, esse gesto, um gesto cultural, não é? Quer dizer, a cultura acabou restrita a uma espécie de cultura nobre, né? De formas de expressão e comunicação artística, o teatro, a televisão. Muito intelectualizada. Muito intelectualizada, quando a cultura é uma coisa abrangente, a cultura é a identidade nacional, a nossa carteirinha de identidade, ela é cultural, a gente se reconhece, não é? Na nossa música, na nossa comida, na nossa roupa, no nosso jeito de ser, não é? De sair aí pelo exterior. Eu às vezes vou ao exterior e digo, aquele casal ali é brasileiro, sabe? É um casal que transpira brasilidade, não sei se pela quantidade de pacote que ele carrega na mão, das compras que faz, de viver metido só em shopping, mas a gente percebe isso, quer dizer, existe um componente cultural. Eu acho que o que falta basicamente a esse país é a educação. Quer dizer, eu acho que a educação é que emperra o desenvolvimento desse país. Enquanto a gente não fizer uma revolução educacional aqui nesse país, e isso tem que ser feito amanhã, isso devia ter sido feito ontem, eu acho que nós vamos enfrentar dificuldades de toda a ordem, econômica, política, social, porque a educação é a alavanca, não é? Primeiro porque a educação liberta de alguma forma, não é? A gente priva de uma liberdade muito maior do que as pessoas analfabetas, exatamente porque a gente tem educação, a gente tem uma consciência mais ampla, mais desenvolvida. Então, eu acho que os exemplos estão aí, exemplo recente, inclusive, dos tigres asiáticos, da Coreia, que fez um programa de educação em 10 anos, hoje em dia tem 8% de analfabetos na Coreia. A Coreia deu um salto, como fez a Alemanha, que já tinha, e o Japão, logo depois da guerra, quer dizer, ou antes da guerra até, da Segunda Grande Guerra. Eu acho que a questão básica é a questão da educação. Então, o que está faltando para nós seria sorte, né? Governos que pensassem um pouco mais a longo prazo? Não, sorte não. De conseguir governos que imaginassem a longo prazo? É uma questão de vontade política, não é? Porque, na verdade, a gente percebe que metade desse Congresso Nacional que está aí, ou mais da metade, é eleito em cima da falta de educação, eleito em cima do fisiologismo, do clientelismo. Talvez por isso eles não tenham o menor interesse em agitar um tipo de campanha educacional. Evidente, mas é só isso, Mauro. Eu hoje estava dizendo, inclusive, que se o João Alves se candidatar o ano que vem,
ele vai ser eleito, porque os eleitores dele nem sabem quem votaram. E esses políticos são assim exatamente porque não tem eleitores que cobrem dele. Claro, alguns vão ser corruptos de qualquer maneira, mesmo tendo um eleitorado consciente sempre a fiscalizá-lo. Mas é evidente que é muito mais fácil o político que se elege em cima de analfabetos, não é? Transgredir com a ética, com a moral, com os princípios, porque esses são os eleitores dele, ele sabe. Pegou uma mala de dinheiro, mandou distribuir, recolheu os votos, se elegeu e está lá no Congresso. Se o poder institucional está minado desse tipo de João Alves, como resolver o problema? Uma elite cultural tomaria a liderança? Eu tenho uma solução para isso. É uma solução profundamente traumática. Qual? Eu sou a favor de fechar o Congresso Nacional e substituí-lo por um conselho de 500 ou o número equivalente de deputados que nós temos lá, notáveis, pessoas íntegras, pessoas respeitáveis, pessoas com uma história... Que representariam apenas uma elite, não, Novaes? Não sei se representariam necessariamente uma elite. Você pode ter pessoas assim que não sejam... Por pior que seja o nosso Congresso, ele reproduz a imagem do brasileiro. Esse brasileiro, inclusive o João Alves está lá representado, existe o brasileiro corrupto do jeito dele. Existe aquele que está preocupado com uma coisa ou outra, exemplo daqueles que se destacam. Ele, de qualquer maneira, representa uma imagem nacional. Se você troca por um conselho, esse conselho, por mais abrangente que fosse, ele vai necessariamente representar uma elite. Você não teria condições de abranger um país de 160 milhões de habitantes com representatividade. Mas você acha que o Congresso tem representatividade? Você acha que metade dos congressistas que seja o sistema de eleição... Mas eu não acho que isso seja democrático, Mauro. Sabe, quando a gente fala de democracia, a gente está pensando em alguma coisa mais nobre, mais elevada. Sabe, não pode ser democrático um Congresso que se elege em cima do fisiologismo. Tudo bem, é esse o país que nós temos, mas então vamos corrigir isso. Agora, como é que a gente vai corrigir isso, querendo avançar com a questão educacional, se essas pessoas se elegem em cima da falta de educação? Quer dizer, estamos num beco sem saída. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que nós encontramos 500 betinhos nesse país para fazer uma Câmara ou um Congresso provisório que legisle a favor desse povo, a favor da educação? Porque enquanto nós dependermos desses mecanismos eleitorais que estão aí, o ano que vem vai ser a mesma coisa. O ano que vem vai ser a mesma coisa. Enquanto a educação não andar, e ela só vai andar quando você tirar essas pessoas daí. Faz aí uma coisa provisória. Pega um conselho de pessoas notáveis. Não precisam ser pessoas formadas, pessoas ilustres do ponto de vista da erudição e da cultura nobre. Pode ser até um operário, um cidadão aí conhecido pelo seu trabalho, pela sua dedicação ao país. Junta 500 pessoas dessa, bota no Congresso, faz um tempo provisório aí e eles vão legislar leis que beneficiem esse país, porque o Congresso não beneficia o país, pelo contrário, o Congresso se beneficia do país, pô. A gente está vendo isso aí agora. Claro que tem pessoas da maior honestidade lá dentro, pessoas da maior integridade, mas essas pessoas se perdem, porque elas são uma minoria, porque o eleitorado consciente desse país é uma minoria. Então, a gente se depara com situações como essa, não é? Das classes dirigentes associadas aos descamisados elegerem um candidato da elite, como foi o Collor de Mello. O Collor de Mello não pode ser eleito por descamisado, por analfabeto, porque é um candidato que vai defender os interesses dos grandes grupos econômicos, dos grandes interesses neoliberais, que eu acho que é um ponto de vista, tudo bem, não é? Todo mundo tem que participar desse festival democrático. O que é um contrassenso é você ver pessoas que não tem nada a ver com esse neoliberalismo, analfabetos, semi-analfabetos, semi-letrados, votando num candidato de elite. Quer dizer, eu acho isso muito complicado. Eu acho que se a gente não der um corte traumático aí, eu acho que você tem toda a razão. Quer dizer, esse Congresso reflete o país que nós temos. Isso é verdade. Reflete o país que nós temos. Agora, se a gente não consegue mudar o país, porque para mudar o país tem que mudar o Congresso, para mudar o Congresso tem que mudar o país, a gente fica num beco sem saída. Eu não sei como é que pode se escapar desse beco sem saída, a não ser por uma fujimorização provisória. E olha, as pessoas sabem que eu não sou direitista, sabe das minhas convicções socialistas, mas eu acho que nada impede que se faça, que se escolha. Será que a gente não tem 500 betinhos nesse país aqui para escolher? Os estados vão escolher os seus representantes de alguma forma, como se escolhe hoje deputados? Porque esse Congresso está minado, Mauro. Esse Congresso está contaminado.
sabe? Mesmo aqueles deputados e senadores mais íntegros, eu dou minha cara a tapa se eles não sabiam desses problemas do orçamento, se eles não sabiam, na época em que caçaram o Collor, das comissões que o PC pedia lá, de mais de 30%. Quer dizer, está contaminado. O que esse Congresso fizer agora não vai representar absolutamente nada. E o mais grave é que a gente corre o risco, por falta de educação e cultura, que o ano que vem a gente tenha um Congresso igual a esse. É isso que eu ia lhe falar. Com esse pessimismo todo, o que é que você vislumbra para o Brasil de 94, onde nós vamos eleger um novo presidente, um novo Congresso? Eu não sou um pessimista, Mauro, eu sou um realista, eu sou um crítico, sabe, ácido, agudo, contundente, e essa minha crítica ela vai fundo até porque eu tenho um amor exacerbado por esse país, que eu acho um absurdo esse país não dar certo, com essa riqueza que esse país tem, de tamanho, de bens naturais, minerais, de toda ordem. Esse país é uma coisa fantástica, porra. É uma loucura esse país não dar certo. É por causa exatamente das elites que nós temos. Então você me perguntou o quê? Eu fico empolgado assim e acabo, você desculpe, eu acabo saindo da pergunta. Você me falou, você me fez uma pergunta. Eu falei do pessimismo e o que você vislumbra para o Brasil de 94, onde nós vamos eleger um novo presidente, um novo Congresso, novos governadores? Olha, eu acho que se não houver uma mudança de curso aí, inclusive não há tempo, né? Na própria legislação eleitoral, essa coisa de fidelidade partidária, que o cara muda de partido, sabe, assim como te muda de roupa e não acontece nada, o cara tem que ter respeito pela legenda e pelos caras que elegeram a ele. Mas você disse ainda há pouco que por questões de educação, por carência de educação, o brasileiro acaba não sabendo votar. É verdade. Não há tempo hábil para resolver essa questão. Então a minha visão não é nada otimista com relação a uma visão de curto prazo para 94. Não é nada otimista. Eu acho que nós vamos reproduzir em 94 novos Joões Alves. Mesmo com todos esses precedentes, com todo esse rebuliço surgido, você acredita que ainda não deu para educar um pouco melhor o povo brasileiro? Não, porque eu acho Qual é a contribuição que a imprensa tem nessa coisa? Tem uma contribuição importante. Mas o brasileiro não lê, né? Mas não lê. Você vê no Rio de Janeiro, uma cidade com 8 milhões de habitantes, se você juntar ali o Grande Rio, a Baixada, o Globo, que é o jornal que vende mais durante a semana, vende 250 mil exemplares, tem 3 jornais no Rio. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo. O brasileiro não lê. Além de que aqueles que leem, no caso do Globo, vão eleger o candidato Roberto Marinho, apenas. E o candidato Roberto Marinho, torçamos para que não seja uma girafa, ou um hipopótamo, ou alguma coisa no gênero. Porque a partir da combinação que se estabeleceu no ano, na eleição do Collor, tudo é possível. Quer dizer, o que é mais revoltante nisso tudo é que as camadas mais lúcidas, nós, alguns privilegiados que pensamos o Brasil, que refletimos o Brasil, nós somos escravos dessa composição, dos descamisados que formam quase mais da metade do eleitorado com as classes dirigentes. E nós ficamos ali impressados no meio. Nós vamos conseguir eleger um candidato a presidente da República o dia que o nosso candidato for o candidato Roberto Marinho. Aí deu uma sorte tranquila. Vamos a um breve intervalo, na volta nós vamos querer saber a sua opinião sobre o espaço da cultura e da educação brasileira na mídia, ok? Eu volto já. Contraponto. Apoio Cimentos Nassau. Vamos seguir com a nossa conversa com o escritor e jornalista Carlos Eduardo Novaes. Novaes, nós falávamos há pouco da mídia, a importância da mídia nessa educação do povo brasileiro. Eu queria a sua opinião sobre o espaço hoje existente para a cultura e para a educação propriamente dito na mídia convencional brasileira. Eu acho que não é um grande espaço, não é? Quer dizer, a mídia trabalha com a cultura na medida em que a gente entenda a cultura como uma programação artística e cultural, de shows de música, de teatro, de televisão. Que é mais comercial do que cultural, né? Pois é. Quer dizer, eu acho que o caráter cultural está atrás do que a mídia
atrás do que a mídia divulga ou fornece. Quer dizer, a nossa forma de fazer jornal tem um dado cultural que difere a nossa maneira de fazer jornal do americano, ou do italiano, ou do russo, seja lá o que for. Quer dizer, então, eu não acho que a questão cultural ela é abordada com profundidade na mídia. Eu acho que a gente tinha que fazer, Mauro, um plano, como a gente faz tantos planos econômicos que não dão certo, a gente tinha que fazer um plano cultural para esse país. Não amordaçá-lo numa camisa de força, sabe? Mas um plano, uma espécie de um regimento, um regulamento, alguma coisa com que a gente pudesse se balizar a respeito de como produzir cultura nesse país de uma forma que venha a beneficiar o nosso povo. Num país que não lê, qual a importância das novelas em termos de literatura de massa, as telenovelas no caso? Você que já escreveu muitas... Olha, o que eu sei é que normalmente quando a Globo coloca no ar algum tipo de programa extraído de uma obra literária, a obra literária vende. Quer dizer, interfere no mercado literário. Se botar um especial aí do Sorriso do Lagarto, do João Baldo Ribeiro, ou alguma obra do Jorge Amado, aquilo vai refletir nas livrarias e as pessoas vão passar a comprar. A relação entre o telespectador e a televisão é uma relação muito neurótica, não é? Eu estou falando sobretudo das televisões privadas, não é? Porque a televisão privada tem um compromisso com o lucro que as TVs educativas, as TVs culturais não têm, pelo menos de uma forma tão exacerbada. Acho até que deveria ter de alguma maneira, para manter a sua própria subsistência. Quer dizer, elas deveriam ser autossustentáveis. Mas as TVs privadas, é o que eu digo, quando a gente fala do intervalo comercial, na verdade não existe o intervalo comercial, o que existe é o intervalo artístico, porque a televisão é uma quitanda, é um supermercado, é como um jornal, ela tem que vender, ela tem que dar lucro. Então, como a televisão não pode botar comercial 24 horas por dia, num bloco de comerciais, entre um e outro, ela bota um programa. Quer dizer, então, a televisão brasileira não tem um compromisso prioritário com a educação. Então ela vai refletir a falta de educação e de cultura do povo que está interessado em algo que ele entenda melhor, que é ao nível dele, e é por isso que fica num círculo vicioso. É por isso que às vezes a gente se espanta com a qualidade de alguns programas que não está ao gosto do nosso gosto de classe média, intelectual, profissional liberal, mais ou menos erudito, mas é porque a televisão não é feita para nós. A televisão é feita para eu me lembro quando eu escrevi a minha primeira novela para a Globo, o cara lá da Globo disse para mim assim, não pensa que tu vai fazer novela para intelectual de Zona Sul, não. Você vai fazer então uma novela para uma senhora que mora em Madureira, tem 40 anos e 2 filhos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que a gente tem que se educar por outros meios, e a TV educativa, e a TV cultural. As TVs ligadas a esse compromisso, elas têm uma importância fundamental, desde que haja vontade política do governo federal, dos governos estaduais, para desenvolver um sistema de educação que eu acho que tinha que ser prioritário nesse país. A gente tinha que começar a educar esse país aqui amanhã, para ver se nos próximos 10 anos a gente tem esse país educado. Aí você vai ver como vai mudar a composição do Congresso, vai mudar a composição dos programas de televisão. Isso tudo é consequência, todos esses problemas que nós estamos enfrentando? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que na raiz de todos os problemas está a falta de educação. Esse país precisa ser educado, a gente precisa de uma revolução educacional nesse país, mas isso depende de uma vontade política. Novaes, por que você deixou os jornais? Por que você deu uma paradinha, principalmente nas suas crônicas, muito bem humoradas? Olha, se eu não parecer pretensioso dizendo isso, mas é uma ilação que eu faço em função das dificuldades, eu até tenho vontade de voltar, eu acho que a minha independência não cabe dentro dos jornais. Você teve problema? Foi censurado? Bom, eu quando saí do Jornal do Brasil, em 1987, eu saí por uma sugestão do cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Que ponto especificamente você havia tocado? Não, eu tinha feito uma crônica, nessa época inclusive, de Natal, falando sobre a volta de Cristo à Terra. E Cristo estava no Rio de Janeiro. E ele já não conseguia mais reconhecer o dia 25 de dezembro como uma data cristã,
religiosa do seu nascimento, porque virou um festival de consumo. Então eu fazia uma abordagem que não me parecia nada imprópria, mas que parece que o Dom Eugênio Salles entendeu por um outro lado, e pelo que me consta, várias pessoas lá de dentro do Jornal do Brasil me disseram isso. O Dom Eugênio ligou lá para o Nascimento Brito e alugou o ouvido do Nascimento Brito um domingo inteiro lá, e provavelmente eu já estava trazendo algum tipo de incômodo para o Jornal do Brasil, e aí eu dancei. Então, como você tem no Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil, o Dia, onde eu trabalhei 3 anos e saí por causa da Secretaria de Cultura, né? O Marcelo me convidou para ser secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, não deu para compatibilizar as duas coisas, eu pedi demissão do Dia. E o Globo, são os 3 jornais. Quer dizer, eu até gostaria de voltar a escrever crônica. Se tiver algum jornal por aí sobrando, você me avisa. A imprensa daquela época mudou alguma coisa hoje? Você acha que está mais tranquilo, mais livre? Eu acho que mudou. Eu acho que o Globo, por exemplo, melhorou muito como um jornal informativo. Quer dizer, depois que o Muro de Berlim caiu, eu acho que o Roberto Marinho sossegou, até casou de novo, quer dizer, ficou mais tranquilo, perdeu o medo de ser comido por um comunista. E o jornal abriu. E o jornal hoje é um jornal muito mais combativo do que o Jornal do Brasil foi nos anos 70. O Jornal do Brasil hoje, não sei se pelas dívidas que tem e que estão sendo anunciadas aí, tornou-se um jornal mais envolvido em compromissos, é um jornal muito ligado ao governador do Rio de Janeiro, que deve ter soltado grana lá através do Banerj. Por falar nisso, você se sente satisfeito nesse momento de conturbação política pelas informações que você recebe no dia a dia das emissoras de televisão, dos jornais, das rádios e assim por diante? Eu recebo. Você se sente satisfeito? Você se sente bem informado? Eu gostaria de ser melhor informado, não é? Mas eu já consigo raciocinar em cima dessa massa de informações do que pode ser publicado ou não pode ser publicado. Quer dizer, eu tenho muito medo que toda essa limpeza que está se fazendo no Congresso acabe afunilando para a cabeça de 3 João Alves e que com isso se lave as mãos e se considere, enfim, o dever cumprido da CPI. Eu torço, como eu acho que toda a população brasileira, que se vá a fundo. Mas a gente percebe, o Bisol levanta a voz aí, talvez tenha falado demais, mas há um corporativismo dentro daquele Congresso que tornou-se uma queda de braço agora. E eu não sei como é que vai terminar essa queda de braço. Se o corporativismo do Congresso vai conseguir vencer e vai entregar a cabeça de 3 João Alves aí, inexpressivos, para limpar a sua barra, ou se as CPIs vão realmente levar esse trabalho a fundo, e para isso é fundamental o papel da imprensa. Novaes, o brasileiro comum ainda está manipulado pelo cartel que comanda a imprensa nacional? Ou já tem alguma vez fora disso? Não, eu não digo nem que o brasileiro comum está manipulado, porque, como a gente viu, o brasileiro comum não lê jornal. Quer dizer, a maioria... Sim, mas assiste televisão. Está manipulado, mas manipulado tranquilamente. Está manipulado porque isso não é um passe de mágica, não é, Mauro? Se você não der educação para ele distinguir uma coisa da outra, ele vai continuar manipulado o tempo todo. É por isso que eu digo que há um complô contra a educação nesse país. Não há vontade política. Se houvesse vontade política de se educar esse país, ele já tinha sido educado há muito tempo. Com 67% de audiência, quanto está dando uma novela das 8 da Globo, qual a responsabilidade, a importância de quem escreve essa novela para a educação nacional? Eu nem sei se para a educação nacional tem alguma importância, porque, como eu disse a você, a finalidade das TVs privadas no Brasil é puro entretenimento. Quer dizer, o cara não tem nenhum compromisso com a educação, até porque tem o seguinte: se ele pegar e botar um professor que fique, um personagem que vire professor e fique dando aula na novela, ninguém mais vai ver a novela. Entendeu? Quer dizer, as emissoras privadas, elas podem até ter uma aproximação com a questão educacional, mas não tem nenhum compromisso. Elas têm que vender, têm que fazer fantasia, têm que fazer ficção, e isso eu acho importante, porque as pessoas, hoje em dia, pessoas de baixo poder aquisitivo, não têm mais onde se refugiar, a não ser na frente da televisão. Mas a televisão passa a ser uma faca de 2 gumes. Novaes, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações. Mauro, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e de ter vindo para o fórum, que eu achei uma iniciativa da maior importância aqui, discutirmos as questões do jornalismo e do marketing. Eu acho, inclusive, que eram iniciativas que deveriam ser repetidas por outros estados. Fico muito feliz de estar aqui em Belém, que eu gosto muito, e
Em qualquer oportunidade que eu possa ser útil, é só me convocar. Muito obrigado. Estaremos de volta amanhã no mesmo horário. Até lá. Contraponto.